Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos estudar mais uma vez português, certo? Só que hoje nós não iremos estudar acento agudo e circunflexo. Hoje nós iremos falar sobre sinônimos e antônimos. Tia, o que isso quer dizer? Gente, é tão fácil, vocês vão amar estudar sinônimo e antônimo, certo? E daqui a pouco nós vamos falar também sobre religião, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber o que é sinônimo. Sinônimo são todas as palavras que têm o significado igual ou parecido, tá? Um exemplo, menina, garota. Menina e garota é a mesma coisa, tá? Deixa eu ver. Feliz, alegria, lembra a mesma coisa, não é? Agora, o antônimo é o contrário, tá? É quando as palavras é o oposto uma da outra. Um exemplo, menino, menina. Menino e menina são diferentes. Outra coisa, alto, baixo. É diferente. Gordo, magro. Também é diferente. Então, quando uma palavra for o oposto da outra, né? Quando for o contrário, são antônimos. Agora, quando lembrar, tá? Quando uma palavra lembrar a outra, quer dizer que são sinônimos. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai ler as capas desse livro, tá? Temos aí 2 capas. E vocês vão ver o que elas têm de semelhante, tá? A capa desse livro é ciência, descobertas, teorias e experimentos divertidos. Ao lado nós temos minhas primeiras experiências. Então, na letrinha A está dizendo o seguinte, as capas apresentam quais elementos em comum? Vamos lá. Elas estão mostrando que cientistas, pessoas usando jaleco, né? Então, vamos lá. É isso que elas têm em comum, né? Agora, nós vamos reler 2 palavras que estão presentes no título dos livros. Se você observar aqui abaixo, ó, tanto tem na capa como tem aqui na descrição abaixo. Nós temos aqui a palavra. Vou até marcar para vocês verem. Aqui, ó. De azul. Ixi, de azul vocês não vão conseguir ver ali, não. Pronto. Nós temos aqui a palavra experimentos. E aqui, cadê? Experiências. Tá vendo? Então, nós temos bem aqui, ó, experimentos e experiências. Agora, você vai me dizer uma coisa. Você vai marcar um X na alternativa correta sobre essas palavras. Quais são as palavras? Experimentos e experiências. Elas apresentam significados semelhantes, ou seja, significados parecidos, ou elas apresentam significados diferentes. Isso mesmo, elas apresentam significado parecido e semelhante. Então, você vai marcar um X aqui no primeiro quadrinho, tá? Ou seja, vocês já sabem, palavras que apresentam o mesmo sentido ou sentido semelhante entre si é chamado de sinônimo. Vamos ver alguns exemplos. Alegria, felicidade, calmo, tranquilo, caridade, bondade, são palavras sinônimas. Por quê, tia Manu? Porque cada uma delas, né, lembra a outra, tem um significado bem parecido. Agora que nós falamos sobre os sinônimos, vamos para o antônimo. Olha só, vamos ler a sinopse de um livro. Tia, o que é sinopse? A sinopse é como se fosse um resumo. Ele vai te tentar convencer a ler esse livro. Então, vamos ver essa sinopse. O título do livro é 3 Noites de Medo. A Cecília acorda no meio da noite. Ouve ruídos e com eles surgem medos. Precisa vencê-los a qualquer custo.
Enchendo-se de coragem, dirige-se àquela porta misteriosa. Abre e... Quem sabe os mistérios que se escondem na escuridão? Então, de acordo com o que a gente acabou de ler, o que você imagina que a Cecília pode encontrar ao abrir a porta? Um gato brincando e derrubando as coisas? Um rato passeando pela casa? Um monstro? E aí, o que você acha? Agora nós vamos ler duas palavras que tinham lá na sinopse. Ó, tinha a palavra, deixa eu marcar para você ver como tem no texto. Tinha a palavra. Opa. Pronto. Temos aqui a palavra medo e coragem. Aí eu pergunto para você, medo e coragem. Nós iremos marcar a alternativa correta sobre essas palavras. Medo e coragem. Elas apresentam significados contrários entre si ou elas apresentam significados semelhantes entre si? Lembrando que o contrário é uma coisa diferente da outra. Já semelhante é que lembra, é que parece, tá? Então, medo e coragem, eles são contrários um do outro ou eles são semelhantes? Quem disse que eles são contrários está correto. Muito bem. Agora, então, ó, as palavras que apresentam sentidos contrários são chamadas de antônimos. Para indicar o antônimo de algumas palavras, certo? Nós podemos acrescentar no início delas as partes in ou in. Exemplo, perfeito. Para ficar o antônimo, ficaria imperfeito. Comum, para ficar o antônimo, ficaria incomum, certo? Então, aqui, na nossa atividade, a primeira questão está pedindo para você relacionar os pares de sinônimos, pintando-os com a mesma cor. Sinônimo, lembrando que sinônimo tem o significado parecido, tá? Então, vamos lá. Qual é o sinônimo de casa? Sinônimo de casa é perguntar, residência ou depois? E aí? Residência. Por que, tia Manu, que é residência? Porque eu posso dizer, a minha casa é grande ou a residência em que eu moro é grande. Então, casa e residência é a mesma coisa, certo? Agora, o sinônimo de após. Após o lanche, nós iremos estudar a religião. Tá? É o mesmo que eu disser, depois do lanche, nós iremos estudar a religião. Então, o sinônimo de após é depois. Agora, questionar é o mesmo que perguntar. Um exemplo, hoje a tia Thaís questionou bastante sobre essa atividade. Ou seja, hoje a tia Thaís fez muitas perguntas sobre a atividade. Então, questionar é o mesmo que perguntar. Igual essa questão aqui, ó. Primeira questão ou primeira pergunta, certo? Agora aqui, segunda questão. Nós iremos contornar em cada quadro a palavra que não apresenta significado semelhante aos demais. Se não é semelhante, ó, não é semelhante, ou seja, é o contrário. Então, vamos lá. Nós temos aqui doente, saudável e enfermo. E aí, qual é a palavra que está aqui sendo o oposto, o contrário, que não é semelhante? A palavra saudável. Por que, tia Manu, que é saudável? Porque doente é uma pessoa que está sem saúde. E enfermo, geralmente, são aquelas pessoas que estão bastante doentinhas nos hospitais, tá? Precisando realmente de muita saúde. Então, doente e enfermo, tá? Eles são sinônimos, porque significa pessoas que precisam de saúde. Agora, na letra B, nós temos aqui ouvir
escutar e falar. Quem é aqui o antônimo? Quem é que não tem um significado semelhante? E aí? O falar. Falar é diferente de ouvir e de escutar. Então, você vai circular, certo? Agora, nós temos aqui, ó, no conjunto C, cão, cachorro e felino. Cão, cachorro e felino. E aí? Eu pergunto para você, qual é a palavra que não apresenta significado semelhante? Ou seja, que é diferente? O felino. O felino lembra os gatos. Gato e cachorro é totalmente diferente. Muito bem. Agora que a tia já explicou sinônimo, antônimo, o que vocês vão fazer? Você vai reescrever a frase. Tia, o que significa reescrever? Significa que você vai escrever ela novamente. Só que dessa vez, em vez de você escrever a palavrinha que está bem pretinha, que nós chamamos em negrito, tá? Que é a palavra em destaque, você vai trocar pelo antônimo, ou seja, pela palavra que tem o sentido contrário. Então, você vai vir aqui, ó, você primeiro vai repetir a frase e depois trocar a que está em destaque. Então, você vem aqui, ó, e você começa a... Peraí, deixa eu só botar a mão um pouquinho aqui em cima. Aqui. Aqui. Vamos lá, você vai reescrever. Então, tem aí, a criança dormiu. Qual é o contrário de dormiu? Ó, tô dormindo. Qual é o contrário? Acordou. Então, você vai escrever a... Lembrando que o início da frase começa com letra maiúscula. A criança... A criança o quê? Qual é o contrário de dormiu? Acordou. Ponto final para encerrar a frase. Certo? Depois, a chuva está muito forte. Qual é o contrário de forte? Ó, forte. Qual é o contrário de forte? Fraco. Então, você vai escrever a... Você primeiro repete, certo? Então, você escreve a frase novamente. Sangue de Cristo. Então, você vai repetir. A chuva está fraca. Você vai mudar, certo? E depois, na letra C, finalmente, comprei a bicicleta. Qual é o contrário de comprar? O contrário de comprar é vender. Então, finalmente, vendi a bicicleta. E você escreve aí na letrinha C, certo? Agora, na quarta questão, nós iremos relacionar os pares de antônimos, tá? Delicado. Qual é o contrário de delicado? Ah, tia, o contrário é indelicado. Então, você vai ligar. Depois, o contrário de tolerante. Qual é, tia Manu? É intolerante. E o contrário de paciente é impaciente. E você vai ligar. Agora, eu vou deixar vocês responder a tarefinha de casa, certo? Porque é tudo que nós já estudamos. Vai ter uma atividade sobre acento agudo e circunflexo. Lembrando que o acento agudo é aquele que abre o som da sílaba. Já o acento circunflexo é aquele que fecha o som, ok? E o sinônimo e o antônimo. Lembrando que sinônimos são palavras semelhantes, né, que têm um significado parecido ou igual, e
o antônimo, que são significados contrários, ok? E agora nós vamos estudar um pouquinho religião. Tia, por que a senhora não vai botar religião aqui pra gente ver? Porque o livro de religião a tia não tem na plataforma digital, certo? Então vocês vão acompanhando com o livrinho de vocês, certo? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Pronto. Então vocês vão abrir na página 65, que fala que amar é respeitar a todos, certo? Quando a gente fala de respeito, a gente engloba tudo, certo? A gente tem que respeitar os mais velhos, os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos. Não importa se a pessoa é rica, pobre, alta, magra, negra, branca, rica, pobre, enfim. Se aquela pessoa tem uma casa grande, uma casa pequena, se tem um melhor caderno, se não tem, não importa. Todas as pessoas precisam de respeito. E sabe o que foi que ensinou a gente a respeitar? Que nos pediu isso? O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Então vamos acompanhando a leitura, certo? Vamos lá. Ouça a leitura. O respeito envolve praticamente a maioria das relações humanas. Se uma relação se afirma por meio do respeito, ela se fortalece. Devemos respeitar os pais, os professores, os mais velhos e tudo que faz parte do nosso universo. Nós devemos respeitar a natureza, devemos respeitar os animais, ok? Então, ouvir o que uma pessoa tem a dizer, ceder um lugar a uma pessoa idosa, parar o carro para que as pessoas cruzem, são atitudes de respeito e fortalecem os laços de cidadania e civilidade. Para que se tenha respeito, deve-se respeitar também. Se uma relação se estabelece por meio do medo e da chantagem, não é uma relação respeitosa. Uma vez, Jesus foi a uma montanha e falou que os fracos, os perseguidos, os que promovem a paz, os que choram, os abandonados, os pobres, terão um dia uma recompensa que Deus não os esqueceu e que lá no céu serão os primeiros, serão tratados como rei e rainha e nada vai lhes faltar. Bem, se Jesus disse isso, é porque ele sabe o que é muito melhor para cada um de nós e sabe que muitos sofrem por causa do egoísmo e da maldade dos próprios homens. Por isso, ele promete o reino de Deus para essas pessoas. Ele conforta a cada uma, ele ama cada uma. E nós, quando encontrarmos alguém assim, devemos respeitar e entender que ninguém quer ser infeliz. Também nós, muitas vezes, quando estamos tristes, gostamos de saber que Deus nos entende, nos ama e nos promete a felicidade eterna no dia em que formos todos morar com Ele. Então, lembre-se de que amar é respeitar a todos, certo? Então, se eu quero respeito, eu tenho que respeitar, certo? Essa é a base principal, tá? Gentileza gera gentileza. Então, a partir do momento em que eu respeito o outro automaticamente vai me respeitar. Que nem foi dito aqui. Quando é uma relação à base de chantagem, de medo, aí já não se existe respeito, certo? Então, vocês vão responder a página 66, 67 e 68 em casa. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo, um abraço e até a aula de amanhã.